Tendo tantos advogados e juristas aqui no Faroeste Brasileiro, a gente vai aproveitar para ter a opinião deles sobre essa pauta. Nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes assume interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui o colega Edson Fachin durante o período de recesso da Corte. A troca no comando ocorre porque Fachin, atual presidente do STF, entra em recesso. Assim, o vice-presidente Moraes assume as funções nesse intervalo. O recesso do STF iniciou em dezembro e se estende até final de janeiro. Durante esse período, o tribunal opera em regime de plantão, voltado para análise de casos urgentes, sejam eles novos ou processos já em andamentos. E eu agrego, sobretudo se tiver alguma coisa que envolva o presidente Bolsonaro, em que o Alexandre de Moraes faz a festa, é médico, é promotor, é juiz, é investigador, é policial federal, é acusador, é vítima, Carrasco. É tudo, Carrasco, tudo. Então, começo contigo, Caivano. Isso pode trazer alguma modificação nos processos, o fato de Alexandre de Moraes estar na presidência do STF? Não, eu diria que talvez traga algum reflexo na saúde dele mesmo, porque deve fazer uns 5 anos que ele não tem mais recesso, né? Ele está a par de tudo, opina, como você disse, em tudo, sobre qualquer assunto, faz qualquer tipo de decisão, independentemente de ser de medicina, de ser de direito, de ser de geopolítica, geografia, talvez até em astronomia, né? Mesmo que ele não gostasse do Olavo de Carvalho, eu acho que ele também está opinando, deve estar assistindo alguma coisa. De fato, sem ironia, que não muda absolutamente nada. Quando que você ouviu falar de Fachin na última vez? Talvez 2 semanas, 3 atrás, quando ele estava tentando emplacar uma espécie de código de conduta no STF. Então, o próprio presidente é mais apagado que o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes realmente está em evidência desde 2019 com a história do inquérito das fake news, né? Que o Marcílio aqui poderia falar melhor que a gente, que foi o primeiro advogado ali a tentar combater. A grande questão é que deixaram isso acontecer e agora não tem como segurar. Sabe aquele cachorro que você treinou a tua vida inteira para ter agressividade, atacar qualquer coisa que se mova? É aí. Agora você não tem como pegar, você está sem coleira. Como é que você vai segurar? Então, para nós, não muda nada, Segré. Quanto a direito, quanto à advocacia, quanto à questão jurídica, não muda absolutamente nada, porque isso simplesmente não existe mais no Brasil. É avesso a Moraes. Marcília, falaram sobre o inquérito da fake news. Você é um dos advogados que começou com aquela situação esdrúxula da justiça brasileira e daí em diante só para frente, né? Daí para frente só para trás. Eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, no caso Cruzoé, amigo do amigo de meu pai, como não vai ter um último, né? Então o inquérito nunca mais vai acabar. Sempre digo, é um mau nome, inquérito do fim do mundo, é um mau nome porque o mundo acabará antes do inquérito, com certeza Nossa absoluta. Senhora. Então, e de lá para cá, tudo desabou ali, né? E vale a gente lembrar que tudo desabou no momento em que a imprensa começava a sair da Lava Jato e passar a Lava Toga, que era exatamente a investigação sobre escritórios de familiares de juízes. Foi esse o momento que, somado ao risco das redes sociais visto pelo sistema, que começou a eleger todo mundo da direita em 2018, esses 2 fatores, lava-toga, mais redes sociais elegendo a direita, esses 2 fatores trouxeram o combo de censura que a gente tem hoje promovido por governo federal e STF. Agora, o Moraes não muda nada porque ele é o presidente. Eu te perguntaria assim, muda alguma coisa quando a rainha da Inglaterra morre e vem outro rei? Muda alguma coisa para o primeiro-ministro? Não muda nada, porque é só a rainha da Inglaterra. O Fachin é a rainha da Inglaterra. Quem manda no STF é o Moraes. O Moraes é a caneta, o Gilmar é a cabeça. É isso que é hoje o STF. Gilmar mandando e Moraes executando. Aliás, isso desde 2019. Aliás, isso desde sempre. O Gilmar sempre mandou no STF e o Moraes é só uma nova caneta. Ele tinha antes outras canetas, agora ele tem o Moraes. Às vezes é o Moraes, às vezes é o Toffoli. Tem várias canetas. O Gilmar gosta muito de caneta. Ele coleciona canetas. Então, tem uma ou outra, mas ele é o cérebro
né, o cérebro por trás ali do STF. Então, não muda absolutamente nada o Fachin e esse código de conduta, que é uma farsa por completo, porque, veja, como é que um código de conduta faz sentido dentro de uma corte que não respeita a Constituição? Pô, é uma medida administrativa para resolver um problema que o cara não respeita a Constituição. Imagina o Código de Conduta. O Código de Conduta, o que o Fachin queria era mais ou menos, sabe, a madrugada, tá na madrugada, aqui no meio da orgia, tá aquela zona toda, gente passando pelado, gente com garrafa de pinga na mão, para lá e para cá, chega o dono da festa e fala, gente, vamos sossegar um pouquinho que os vizinhos estão começando a reclamar, daqui a pouco vai ter polícia. O Código de Conduta é o cara dizendo isso. Ele não quer acabar a festa, ele não quer que as pessoas vistam a roupa, que o cara pare de beber, ele só está preocupado que os vizinhos daqui a pouco chamam a polícia. E no caso do STF, mesmo chamando a polícia, não adianta nada, porque eles também mandam na polícia. Então esse Código de Conduta e o Fachin não mandam nada, são apenas, enfim, adereços dos verdadeiros mandantes desses crimes que nós estamos vivendo hoje no país, promovidos pelo Moraes, pelo Gilmar. Agora, professor Suano, me interessa muito a tua opinião a respeito de uma situação. Vamos imaginar por um momento que algum de nós é convidado para ser candidato a alguma coisa. E a gente faz uma conta, se quanto eu ganho hoje, quanto eu ganharei se for candidato, se entrar como deputado. Se a conta sobe, ou seja, como deputado a pessoa ganha mais, muito provavelmente vai aceitar. Vai falar, eu entro no risco se eu sou aceito, e estamos partindo da premissa que são pessoas de bem que não estão aí para roubar, como uma enorme maioria é, lamentavelmente. Mas aí ele fala, tá, topo, então, bom nessa. Agora, se a conta, o cara ganhar 100 mil reais e vai ganhar 30 mil como deputado, vai falar, não compensa. Faço esse paralelismo para, no momento em que uma pessoa deseja chegar ao cargo mais alto do Poder Judiciário da nação, que é ministro da Suprema Corte de Justiça, ele sabe que tem um bônus e um ônus também. E esse ônus deveria ser uma questão de valores, de ética, de moral, em que diga, não pode a tua esposa ser litigante ou ser defensora de alguém que vai chegar até a Corte Suprema. Então entenda que, se você quer chegar nesse lugar, o custo é esse. Mas não pode ter os dois. Aqui parece que não somente chega nesse lugar, como que os escritórios de esposas e filhos têm uma violência no aumento do faturamento. E aí pergunto, não deveria ter uma questão que não necessariamente seja um código de ética? Porque se você não tem ética, não adianta o código. E se você tem ética, não precisa o código. Vamos começar pela deturpação que foi criada. Não precisa de código de ética para o Supremo Tribunal Federal. O código de ética já está definido aquilo que cabe a eles pela Constituição. Um código de ética deveria ser a forma como eles devem reger, por isso, o regimento interno, o comportamento entre eles. Por exemplo, jamais um ministro poderia falar para o André Mendonça que ele falou, jamais os ministros poderiam se acusar, não é se acusar, se desrespeitar. Claro. Esse que deveria ser o código de ética. Mas é interessante que quando a gente olha e vê o que a pergunta, a questão que você colocou, por qual razão isso acontece? Por causa da deturpação que o nosso sistema político gerou. Você não faz mais política para aquilo que você encontra em outro sistema político, a ação política forte. Já falei sobre isso aqui, você repetiu, mas é necessário. O que é a ação política forte? Você entra para a política para apresentar projetos, organizar a sociedade, ter o desenvolvimento para que todos ganhem com isso e você também quando você sair dela. Isso é ação política forte. O que é ação política fraca? Que é a razão pela qual eles entram. Você entra para a política para alcançar o poder e em cima do poder você exercer ou receber os benefícios, as benesses do poder. Esse é o problema. O nosso sistema político, ele fez com que a política se tornasse nada mais, nada menos que uma alavancagem, um processo pelo qual você não apenas se aproveita do aparelho do Estado, como se porventura você sair, você já alavancou todo um sistema de apoios para que você possa ficar muito rico. A política passou a ser um instrumento de riqueza. O nosso sistema gera esse tipo de coisa. E é interessante que quando você vê, as pessoas entram lá, o cara faz a seguinte conta, mas eu vou receber, vamos pegar outros lugares, 25 mil para ser um legislador, 30 mil, 35 mil, 40 mil, eu ganhava 100, por que você vai?
para fazer network, para articular redes, para você vender o teu produto, para você fazer uma espécie de lobby e para quando você sair, você já ter um esquema totalmente montado para você se beneficiar. Foi aquilo do Lewandowski saindo. O Lewandowski vai ser o fofoqueiro maior da República, é a preço de ouro. Ele vai cobrar muito caro para isso, aí ele vai montar uma consultoria e vai se dizer, não, eu sou consultor. E aí vai cobrar muito caro. Essa é a grande questão. E aí a gente vê um sistema como esse, que, por exemplo, produz um cara, como foi maravilhoso quando o Caivano fez a comparação com aquele cachorro treinado. E aí eu peço, por favor, ministro, eu não quero ofendê-lo comparando com o cachorro e peço 1000 desculpas ao cachorro, porque eu não quero jamais ofendê-lo 3 vezes mais comparando com o ministro. Mas quando você olha, ele não é um cara treinado. Talvez esse seja o problema que o STF foi. Pegaram um cachorro na rua e deram para que ele fizesse, porque ele foi colocado do nada. Para começar, ele foi colocado pelo Temer, que, segundo consta, foi um presidente ilegítimo, porque foi um golpe de Estado, pela esquerda. Sim. Se foi um golpe de Estado, ele é ilegítimo, ele não deveria estar lá. Caiu de paraquedas, porque eles estavam negociando entre eles lá, para começar, não era nem os caras que estão aí, era para estar o Gonê no STF. Só que o Bolsonaro disse, Gonê, não vai para o STF coisíssima nenhuma. Aí passaram a ter ódio do Bolsonaro. Caiu no colo do Toffoli, que passou para o colo do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes, que é um cachorro de rua, por favor, ministro, falei uma comparação, diz que o senhor é forte, resistente, anda lá, o senhor sobrevive, tal, tudo isso. Deixa lá. Mas eu tenho orientação de advogado para fazer isso. Tá bom. Então, continuando, que o senhor não tem, não só, apenas para dizer o seguinte, como não se adianta. resolvesse no Brasil, é só para constar. Não, mas se não resolvesse com ele, inclusive. Mas é melhor você poder ter o argumento do que não ter nada. É verdade. Porque pelo menos você, com o argumento, você pode chegar e dizer, eu tentei. Melhor do que nada. Mas aí que tá. Agora eu perdi a linha que eu tava indo. Mas esse é um cachorro que se alimenta de ossos humanos. É fato. Tem uma diferença aí. Para ver como ele foi mal treinado.